Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 11 de fevereiro de 2023. São 8 horas da manhã. E Bolsonaro teve seus processos, ou parte de seus processos, enviados pelo STF para a primeira instância, por uma razão muito simples. Deixando de ser presidente da República, Bolsonaro não tem mais foro privilegiado, ou seja, o direito de ter seus processos julgados primeiramente e diretamente pelo STF, o que muitas vezes não é um privilégio e sim um problema, principalmente para políticos, porque sendo condenado pelo STF, não há possibilidade de recurso. Seja como for, enviar para a primeira instância um processo que estava no STF pode ser melhor para algum político. Mas como foram enviados vários processos, é pior para ele que ele tenha tido esses processos enviados para a primeira instância. Vamos entender. Os desfechos viram mais rápido o impacto do envio de ações de Bolsonaro à primeira instância. A ministra Carmen Lúcia remeteu 7 pedidos de investigação contra o ex-presidente para a Justiça Federal do Distrito Federal na última sexta-feira. E, com isso, Bolsonaro perdeu a prerrogativa de foro privilegiado nesses processos. O trâmite já era esperado desde que o antigo chefe do Executivo perdeu as eleições para Lula. Sem ser presidente, ele tem que ser julgado na primeira instância, fora os 5 processos que restam contra ele no STF, porque envolvem autoridades com foro privilegiado. Então, ali ele tem o ganho ou a perda. Na verdade, também ele não ganha muito com esses processos lá, pelo contrário, em alguns casos é pior para ele ter processos no Supremo e é pior para ele ter processos em primeira instância. Vamos explicar. No Supremo, porque vão ser julgados pelo Alexandre de Moraes, que não brinca em serviço. E na primeira instância, porque qualquer juiz de primeira instância pode ser mais duro contra ele. E como os processos contra ele estão divididos em várias regiões, em vários juízes diferentes, sempre há a possibilidade de um desses juízes ser mais radical e pedir a prisão dele, a prisão preventiva dele. E isso é algo que é muito sério mesmo, porque o STF, em tese, não vai prender Bolsonaro exatamente nesse momento, a menos que ele faça algum movimento como tentar fugir ou se continuarem aparecendo as possibilidades de ele estar interferindo no processo. Aliás, ele já corre esse risco, porque o STF está analisando se ele está tentando interferir no processo, como no processo de investigação contra ele, como o caso do Alexandre de Moraes. Isso aí está sendo julgado pelo STF, aquela denúncia do senador Marcos Duval, e se for constatado que o Bolsonaro participou dessa conspiração, como inclusive foi dito pelo próprio Marcos Duval, aí também a prisão vem antes no STF. Só que esse envio dos processos dele para a primeira instância, minha amiga, meu amigo, ampliam a possibilidade de ele ser preso, porque além do STF, que pode prendê-lo a qualquer momento, sobretudo por esse caso da tentativa de grampear Alexandre de Moraes, também a primeira instância, com essa multiplicidade de processos contra ele, espalhados na mão de vários juízes, então, como eu disse, é uma péssima possibilidade para ele. Então, na verdade, a matéria começa perguntando: pior ou melhor para Bolsonaro? É pior e é melhor ele ter os processos na primeira instância. Na verdade, é pior. Não tem nada de melhor para ele, porque não vai atrasar
Aqui, a vantagem de ele ter processo na primeira instância é que poderia atrasar a análise desses processos, mas não é verdade. Aqui tem várias perguntas. A situação de Bolsonaro piora ou melhora? Isso eu já expliquei. A decisão afeta o tempo de tramitação dos processos? Não necessariamente. Esse aspecto, no entanto, pode ser analisado por dois vieses. No STF, que já é uma corte sobrecarregada por essência, uma ação como essa passa pelo plenário, onde o ministro pede vista, por exemplo, tal, e pode atrasar também. Então, na primeira instância, apesar de ter que percorrer mais instâncias da justiça para ter uma decisão final que pode prendê-lo, pode andar mais rápido ou no mesmo tempo a situação, porque se um ministro, por exemplo, se o Cássio Nunes ou o André Mendonça, do STF, pedirem vista do processo Bolsonaro, pode ficar lá 1 ano, 2 anos. Né? Apesar que o STF está tentando coibir essa questão de pedirem vista para atrasar processo. A chance de ser preso eu já expliquei. E o fato de Bolsonaro estar no exterior afeta a defesa? Afeta. Se ele realmente tomar qualquer medida que pareça suspeita de fuga, porque lá nos Estados Unidos ele está num direito sabido, consabido, está sendo inclusive vigiado, não é? Mas se ele tentar a fuga de qualquer maneira, isso já complica a vida dele, ele pode ter pedido de extradição e de prisão feito pelo STF, e você vai dizer, mas o STF pediu a deportação, por exemplo, do Alan dos Santos e ele não veio. Porque, na verdade, se o STF pedir e o governo Lula não levar a cabo, o governo federal, no caso, não levar a cabo o pedido de extradição, não acontece. Como agora o presidente é Lula, se o STF pedir a extradição, não vai ser como no caso do Alan dos Santos, porque o Lula, evidentemente, vai atender o STF e vai tomar as medidas necessárias. E as frentes que mais preocupam o Bolsonaro, não só na primeira instância, como na última instância do STF, são, em primeiro, ações sobre as agressões à deputada Maria do Rosário, que já leva anos e anos e anos, porque esse processo foi suspenso, esses processos foram suspensos porque o Bolsonaro virou presidente, então tudo que veio de antes do mandato dele não poderia ser julgado. Outro processo é a ação de improbidade administrativa envolvendo a secretária Valdo Açaí, acusada de ser funcionária fantasma no seu gabinete. Depois tem desdobramento dos atentados terroristas de 8 de janeiro e investigações dos inquéritos dos atos antidemocráticos e das milícias. Esses são processos que estão no STF e que preocupam muito Bolsonaro. E, na verdade, então, o Bolsonaro ganha nada e perde muito com os processos terem ido para a primeira instância. Na verdade, ele não ganhou nada com isso, porque agora ele tem processos no STF que podem prendê-lo e tem processos na primeira instância também que podem prendê-lo até antes. E com 16 ações que podem tornar Bolsonaro inelegível, o TSE acelera a análise de processo contra o ex-presidente. Além dos casos que tramitam no Supremo, 7 processos foram remetidos à primeira instância pela Carmen Lúcia. E, na verdade, foi no âmbito dessas ações que houve a inclusão como prova da ministra, da minuta golpista encontrada pela Polícia Federal na casa de Anderson Torres. Bolsonaro é investigado por abuso de poder político e na última terça-feira teve o pedido negado para tirar a minuta golpista do processo pelo corregedor da Justiça Eleitoral, Benedito Gonçalves. Aí você sabe o que ele fez? Ele deu um jeito de acelerar esse processo. Todas as divergências que possam ser levantadas, que já foram levantadas nesse processo pela defesa do Bolsonaro, vão ser julgadas antes, individualmente. Então, ele primeiro submete ao plenário, aos outros ministros do TSE, essas divergências e depois manda o processo para o plenário. Ou seja, quando chegar no plenário, ele não vai ter como atrasar o processo, porque todas as divergências já foram dirimidas.
a favor ou contra ele, não importa. Essa estratégia que poderia ser usada pela defesa do Bolsonaro não vai funcionar, porque já vai estar tudo decidido. Então, a aposta do TSE é que o Bolsonaro fique inelegível até junho. E o corregedor do TSE cria então esse antídoto contra as manobras jurídicas de Bolsonaro, que eu também já antecipei na matéria anterior. E os bolsonaristas tentam promover as primeiras manifestações depois de 8 de janeiro. Ou seja, isso é caso de polícia, né? O risco de deixar essa gente sair para a rua agora é muito grande e ainda vamos ver o que vai acontecer. Eles querem fazer essas manifestações em abril. Ainda sob o trauma da derrota eleitoral e da repercussão dos ataques golpistas, apoiadores de Bolsonaro querem iniciar a mobilização para tentar voltar a ocupar as ruas e agendaram para abril as primeiras manifestações contra Lula. E o Fundo Amazônia, abordado em reunião de Lula com Biden, mostra que o ex-presidente está muito, o atual presidente da República, perdão, eu não consigo parar de chamar o Lula de ex-presidente, porque nós passamos desde 2011 até 2022, chamávamos o Lula de ex-presidente. Então foi uma década inteira chamando o Lula de ex-presidente. E eu já vi muita gente cometendo esse mesmo ato falho que eu estou cometendo aqui, de chamar o Lula de ex-presidente. Seja como for, o Lula, ele acha que o Biden está muito envolvido, os Estados Unidos estão muito envolvidos com os interesses do Brasil e vê uma grande sintonia entre eles. O Lula diz que o Brasil e os Estados Unidos falam a mesma língua em muitas áreas. E isso realmente se deve ao fato de haver entre os dois uma simpatia mútua que antecede essa reunião. E, além de tudo, a estreia dos Estados Unidos no Fundo Amazônia é inédita e coloca os Estados Unidos de vez na agenda ambiental do mundo. Essa viagem está sendo considerada pelos analistas um fortíssimo sucesso. E você acredite se quiser, está aqui o logo da Embratur do Brasil no governo Bolsonaro, do lado direito da tela. Ele escrevia Brasil com Z e colocava uma frase em inglês para fazer propaganda do Brasil. Como é que pode uma entidade, um órgão brasileiro encarregado do turismo escrever Brasil com Z? É o fim da picada. Bom, isso retornou à normalidade e esse é o novo logo da Embratur. E o Partido Novo vai tentar, para não morrer, porque o Partido Novo está morrendo, né? Não elegeu ninguém e tal, e ele veja que como é falha o sistema, como é falho o sistema partidário brasileiro. O que acontece? O partido perde a eleição, tem uma eleição pífia como Partido Novo, e aí ele tenta crescer. Apesar de ter sido rejeitado pelas urnas, ele tenta crescer tirando deputados e senadores de outros partidos. Moro, no União Brasil, e Dallagnol, no Podemos, estão isolados nesses partidos. Não é? Eles não gozam de muito apoio entre a classe política, justamente pelo que a Lava Jato fez com a classe política. Então eles estão isolados nesse partido, e esse Partido Novo, que está morrendo, né? Diminuiu drasticamente, não elegeu praticamente ninguém em 2022 e agora quer pegar esses dois aqui que estão isolados. Então eles vão formar lá no Partido Novo um partido da Lava Jato, alguma coisa assim. E o PT articula emenda para limitar militares no governo. Note-se que aquele artigo 142 da Constituição, que os bolsonaristas sempre usaram para dizer que havia na Constituição um dispositivo que permitiria golpe militar, ele vai ser alterado para evitar que eles usem
aquele artigo como uma arma para justificar o golpismo e também para impedir que qualquer governo encha esse governo, sobretudo Palácio Planalto, órgãos de Estado, de militares como fez o Bolsonaro. E por fim, bolsonaristas que utilizaram ministros do STF em Nova York e atacam Lula, eles fizeram uma micromanifestação nos Estados Unidos. Essa mulher aqui estava no Brasil, esse sujeito estava lá na frente, com essa cara de contente que ele está aí, não é? E, na verdade, fazendo uma manifestação ridícula que tinha meia dúzia de pessoas lá nos Estados Unidos para fazer manifestação. Aliás, essa ideia dos bolsonaristas de recomeçarem a protestar contra o Lula em abril não faz muito sentido, né? A sociedade mesmo vai tratar de olhar isso como o golpismo 2.0, porque o Lula nem começou a governar, eles vão fazer protesto, tem que deixar o cara governar primeiro para depois fazer protesto contra alguma coisa. Pelo menos, sei lá, o primeiro ano, 6 meses, mas 2 meses de governo eles vão fazer manifestação, eu acho que vai desmoralizá-los, mas aí o problema é deles. Minha amiga, meu amigo, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.